Eu tive uma grande vantagem de conhecer o materialismo histórico. Li Marx e Engels, que veem a sociedade como ela era até o século XIX. Sociedade capitalista, uma sociedade de classes. E o que é que eles dizem? A sua condição de classe determina o pensamento, a cultura. Numa sociedade de classes você tem graus de cultura. A elite, por exemplo, ela leva uma vantagem. Ela tem acesso a informações culturais mais amplas. O cara pode não ser músico, mas vai à ópera, então ele ouve orquestra. Vai ver orquestra, ouve orquestras. Vai ao municipal, ouve orquestras. Quando ele começa a ler... Até viaja para ouvir, né? Até viaja para ouvir. Quando ele começa a ler, ele não lê só jornal, ele lê livros. E que livros ele lê? Se ele começa a ler língua estrangeira, ele passa a ler livros em inglês, livros em francês. Então o universo dele cultural está muito ligado ao fato dele ser uma pessoa graduada na escala do mundo capitalista. Quer dizer, é aquele que tem acesso a um número de informações culturais mais amplos do que aquele da classe média. Porque aquele da classe média, embora tenha essa pretensão de participar da cultura da elite, ele não tem os recursos da cultura da elite. O senhor não se define até hoje como marxista? Sem dúvida. Essa é uma dúvida, um tributo que eu tenho que pagar, porque foi ele que estabeleceu a base da interpretação do fato. Eu não sou marxista no sentido de dizer assim, eu acho que a aplicação do marxismo politicamente, como os partidos comunistas e tal, foi um desastre. Porque é uma coisa de você... porque a teoria, o Marx era um cara que pensava. O que é que o Marx era? Ele era um filósofo. Então tudo que ele escrevia era baseado num pensamento. E dentro desse pensamento, esse pensamento se organizava em cima de uma base que era de comprovação de um fato da realidade. É como eu estou dizendo, o cara a elite tem uma grande informação, a classe média é candidata a uma informação, mas não tem as condições da elite, não é? Por exemplo, por que na elite as pessoas falam línguas estrangeiras? Hoje nem tanto, mas naquela época, uma família da elite tinha empregada que falava francês ou falava inglês, entendeu? Quando chegava o rapaz, ficava jovem, mandava ele estudar no exterior. Então, era um brasileiro que voltava, ou ele já tinha tido na infância, em casa, um conhecimento de língua estrangeira, ou então ele se formava indo estudar no exterior. Quando ele chegava aqui, ele levava uma vantagem sobre os naturais aqui, porque ele sabia o que os naturais sabiam, mais um plus que era a possibilidade dele ter uma cultura mais universal. Sabendo língua estrangeira, ele lia mais em língua estrangeira, entendia mais o que acontecia no mundo. Não é? Então, e o cara do povão? O cara do povão, coitado, até hoje, a cultura média do povão brasileiro, ele sai do 3º ano primário. Ora, se o cara se forma no 2º ciclo hoje, analfabeto funcional, imagina o cara que sai no 3º ano primário. Ele mal junta as letras. E quando ele consegue ler, ele lê e não entende o que leu. Essa é a realidade. Então, o meu ponto de vista de julgamento das coisas é levando em conta sempre essa realidade. Então, a coisa da estética. Ah, mas você não concorda? Ô, Tinhorão, você fica esculhambando. Mas é bonito, não é? É bonito. É bonito. É bonito, mas é bonito dentro do universo que criou aquilo para ser bonito. Para o outro não diz nada. Eu sustento uma tese, que eu ainda não escrevi sobre isso, mas
Não adianta nada ver televisão. O pobre que liga a televisão, e todos têm, ele só entende o homem do futebol e a mulher da novela. Aí entra o Jornal Nacional. Aí o Jornal Nacional dá logo aquele assim. Continua o problema na Síria. Não sei o que. Aí ele fala não sei o que de lá, assim, o Papa Francisco. Você está vendo o Jornal Nacional, ele está falando essas coisas, que são as coisas que estão aí no momento, né? O Obama, com o Netanyahu, talvez consiga fazer o Netanyahu retomar o diálogo com os palestinos e tal. Vamos conversar com o cara do povão, que por acaso está em casa e está ligado no Jornal Nacional. Onde é a Síria? Ele não tem nem ideia de um mapa, ele nunca viu um mapa. Ele só sabe que ele está no Brasil e que tem outros lugares no Brasil, porque ele tem um amigo que veio da Bahia, o outro amigo veio de Pernambuco, ele trabalha com um cara que é do Rio Grande do Sul. Mas ele não tem ideia nem de como é o Brasil. Se você disser para assim, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, você está dizendo alguma coisa para ele? Ele não tem uma ideia de 1 milhão de quilômetros quadrados. Não existe geografia para pobre. Não existe história para pobre. Para pobre só existe a necessidade. Ora, se isso é errado, então eu deixo de ser marxista. Estou me pegando no erro. É uma coisa tão óbvia, quando mostrado assim com essa coisa, que é isso, é isso. A sociedade de classe é a sociedade de classe. Conforme a sua posição na hierarquia de classes da sociedade, do modo de produção capitalista, é bem que se diga, porque existe um modo de produção, existia um modo de produção oriental, que é completamente diferente, né? Há regiões em que o predomínio das relações são, por exemplo, entre os povos do norte da África, os berberes, que ainda são até hoje nômades. Claro que esse raciocínio não cabe para eles. Você vê, o falecido aí, o cara da Líbia, lá, o Muammar Gaddafi, ele fazia uma palhaçada que é muito interessante de ver. Em vez de ele se hospedar num grande hotel, ele ia para esse grande hotel que geralmente tinha um jardim e mandava montar uma tenda. Uma tenda em que ele tinha tudo do melhor, é claro. Até o tapete que ele botava no chão na tenda era um tapete que, se você for comprar na casa de tapete, custa uma fortuna, porque era um tapete oriental. Mas ele fazia essa encenação para mostrar o seguinte: eu continuo com as minhas raízes de que, porque na Líbia a predominância é de povos nômades. E o povo nômade não tem casa, tem tenda. E por que ele não tem casa? Porque ele não vai fazer um negócio duro de tijolo que fica lá de pé o tempo todo, quando ele quer um negócio que ele enrola, sai, vai para outro lugar e monta em outro lugar. Então ele mantinha essa coisa demagogicamente, né? Ele mantinha mas com um grande significado, quer dizer, ele mostrava ao lado do grande hotel, quando ele fazia a tenda no jardim, olha, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu sou o cara da Líbia que tem dinheiro de petróleo. Mas eu não quero esse dinheiro para ser como vocês. Entendeu? E com isso ele ficava bem com aqueles miseráveis que ele explorava lá na Líbia, né?